Deu certo aqui, consegui gravar. Não estava conseguindo abrir para gravar. Deu certo. Beleza, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Quem tem minha idade ou quem tem filho aí lembra desse desenho. E aí, o que vem à memória de vocês quando vocês veem esses Teletubbies aí? Eu queria ser o solzinho. Que mais? O que vem à cabeça de vocês quando vocês enxergam esses desenhos aí? Ai, mas eu achava eles muito chato, muito repetitivo. De novo, de novo. Ai, eu tinha uma birra deles. Quem mais, gente? Também eu acho que é por isso que eu queria ser o sol, Thaís. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, viu? Nossa, também vem isso. De novo, de novo. Gente, eu achava só bonito. Eu achava só bonitinho o lugar que eles ficavam, mas eu não conseguia assistir, porque era muito chato. Muito chato. Eu achava eles muito chato, nossa. Coisa boa, né? Eu achava eles chatos, só que eu achava eles alegres, gente, felizes. Então, eu achava, assim, a repetição me incomodava, mas eu sempre observei o que mais me chamava atenção era da paisagem, da natureza, deles serem livres, esse céu com essa grama. Então, meu foco sempre foi para o espaço que eles se encontravam e não na comunicação. Olha que legal. Mas eu tô ligada que todo mundo achava chato, mas assistia, né? Exatamente. Mas, gente, por que eu trouxe isso daqui? Porque isso era o que tinha na época. É verdade, Reginaldo. E faz parte da criança, né? Crianças às vezes gostavam, justamente porque era repetitivo. Então, por que eu trouxe o Teletubbies aqui? Quando a gente olha essa imagem, você pode ter certeza que esse é teu cérebro. O nosso cérebro é exatamente assim, chato e repetitivo. Ele repete as coisas a todo momento, né? Então, tudo que a gente sabe e tudo que a gente faz hoje é sinônimo da repetição cerebral. Então, e o nosso cérebro, ele é inteligentemente rápido e preguiçoso. Então, o que um supercomputador leva aí 40 minutos para processar, o nosso cérebro consegue fazer em 40 segundos. Então, ele repete muitos comportamentos para economizar energia. E isso é muito bom, né? Imagina se você, toda vez que entrasse no carro, tivesse que reaprender a dirigir. Toda vez que você fosse formar uma frase, você teria que reaprender as palavras que fazem sentido ou a questão gramatical para formar essa frase, né? Então, isso é muito positivo, porque a função do nosso cérebro é justamente criar os programas para a gente economizar tempo, economizar energia e colocar nossa energia para a questão vital. Só que, ao mesmo tempo que isso é uma bênção, isso é uma maldição. Por quê? O nosso cérebro, ele é programado para o passado. Aí, quando eu penso assim, se eu sou programado para o passado, como que eu quero chegar num futuro diferente daquilo que eu criei na minha cabeça? Então, quando a gente começa a agir de uma forma diferente, vem o nosso cérebro e puxa a gente de novo para a programação dele, que é para economizar energia. Tá? Então, a gente automatiza muita coisa. Tá? O ponto positivo também de automatizar é que a gente vai ganhando muita habilidade por repetir e aquelas sinapses ficarem cada vez mais fortes e a gente faz muita coisa no automático. Por exemplo, o Reginaldo hoje ele já tem muita habilidade de falar inglês. Ele não precisa parar para pensar no inglês. Assim como a Gra já automatiza lá os sistemas de organização dela, o projeto, e faz de uma forma muito automática. Né? A gente vai ganhando habilidade por repetir, repetir, repetir e automatizar. O problema disso também é que a gente vai repetindo coisas que a gente não é tão habilidoso assim. Coisas que a gente não aprendeu também assim. Então, uma coisa que eu aprendo errado, eu também repito e fico cada vez mais longe de ter uma habilidade, uma performance positiva em relação a isso. Então, por que eu estou falando isso? O nosso cérebro, ele é criado até os 7 anos de idade.
Então, de quando você estava no útero da sua mãe até os 7 anos de idade, você foi absorvendo as coisas. E a gente não tinha filtro naquela época. Então, tudo que a gente aprendeu naquela época era verdade, né? Depois dos 7 anos, veio o subconsciente para começar a dar filtro naquilo. Mas, se a gente for parar para pensar, tudo que a gente faz hoje é uma resposta automática dessa pessoa aqui. Isso aqui sou eu quando eu tinha 2 anos dançando na festa de formatura da minha tia. Tá? E eu não paro de dançar até hoje. Eu escuto uma música, eu tô lá no meio da festa, batendo o pezinho debaixo na mesa e daqui a pouco eu tô lá na pista de dança. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Imagina as tuas decisões, as tuas ações, a tua forma de lidar com pessoas baseada em quando você tinha 7 anos. Então, nós somos, sim, um adulto, mas nosso cérebro tem uns 7 anos de idade. Então, tudo que você aprendeu naquela época, você repete de uma forma mais performática, mas repete. Por exemplo, peraí, tem uma pergunta aqui. É verdade, Reginaldo. Repete o mesmo caminho para ir para a escola, para levar os filhos no inglês. Repete o mesmo caminho para ir para o trabalho. É automático, agora que você vê, já está indo, né? Então, pessoal, baseado nisso, por exemplo, todos os mecanismos de defesa que nós aprendemos lá atrás para sobreviver, a gente repete hoje. Eu costumo brincar bastante no seguinte sentido: eu era muito birrenta, muito. Minha mãe passava vergonha comigo, porque eu era aquelas que saía na rua. Eu já apanhei do chinelo Havaiana 40, porque eu queria levar um chinelo Havaiana 40 das lojas americanas para colocar no meu pé. Então, minha mãe comprou o chinelo Havaiana 40 e bateu com ele, né? Então, por que eu estou falando isso? A gente que aprendeu esse mecanismo de defesa de birra, muitas vezes repete esse comportamento de uma forma mais adulta, né? Uma pessoa que aprendeu que fazer birra resolve o problema, hoje, às vezes, ela vai dar escândalo na tua loja. Hoje, às vezes, ela não vai compreender que nem tudo é do jeito que ela quer, de uma forma mais madura, mas é esse mesmo comportamento, né? E aí, a criança, ela só faz o que é conveniente para ela só faz o que ela quer. E quantas vezes a gente, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, se pega só fazendo aquilo que é legal, que é conveniente, e não fazendo o que tem que ser feito. Então, quando a gente começa a prestar atenção nesses comportamentos nossos, a gente entende que tem muita criança nesse adulto e precisa começar a equilibrar e sair dessa repetição para não ser escravo do nosso passado e assumir o comando na nossa vida. Mas eu estou falando tudo isso para contextualizar uma coisa. Se a gente repete o que a gente aprende, e nem sempre a gente aprende as coisas direito, com quem e como vocês aprenderam a lidar com pessoas, a lidar com gente? Então, coloca ali no chat. Com quem e como vocês aprenderam a lidar com gente? Uhum. É isso aí. Normalmente com a base da família, né? Ali a Carol colocou, a Rô também, o Jorge. Além dos pais, com quem mais a gente aprende a lidar com pessoas? Nas empresas, né? A cada vez que a gente vai entrando em um trabalho, a gente aprende uma forma de lidar com pessoas. O tempo todo, né, Sibeli? A gente está aprendendo. E aí, normalmente, vivemos aprendendo. Isso aí. Normalmente, gente, a gente aprende a lidar com pessoas com quem não teve treinamento para isso. A gente aprende a lidar com pessoas através das experiências que as pessoas tiveram, das conclusões que elas tiraram baseado na caixinha delas.
E aí a gente entra num programa de repetição, que é muito aquilo, né? Da gente ser influenciado pelo meio. Se você pega lá uma pessoa que vive numa favela, ela vai ter como referência, talvez, uma pessoa, o líder dessa favela que não tenha os valores, talvez, tão fortes, de humanidade, de sociabilidade, ou ao contrário, né? Vai ter um valor ativista, de congruência, de proteção, e aí eles vão repetindo, né? Então a gente vai, isso mesmo, a gente vai tendo referência de pessoas que nos chamam a atenção, que a gente pega um ponto de observação para aprender a sobreviver e vai repetindo isso. O desafio é esse. Como eu aprendi a lidar com gente, com pessoas que não eram instruídas, eu vou repetindo um padrão de comportamento baseado na minha crença, nos meus valores, na minha personalidade. E aí, normalmente, eu quero que o outro pense como eu. E aí é onde começa o maior problema. Pode pegar, por exemplo, conflitos. A maioria dos conflitos, se a gente pegar em grupo de WhatsApp, em grupo de família, começa porque pessoas têm pontos de vista diferentes. E não significa que as duas estejam certas ou erradas. Elas estão certas dentro do ponto de vista e da realidade do mundo que elas acreditam, né? Só que, na verdade, existe... Deixa eu pegar aqui o bate-papo. Isso, e é legal você ter falado isso, Marailton, porque assim, ó, normalmente a gente tem como referência pessoas que nos chamam a atenção de alguma forma, seja positiva ou negativa, e a gente cria o nosso padrão, do que eu quero ser e do que eu não quero ser, depois que eu recebo esse filtro do subconsciente. Mas existe uma forma universal de lidar com pessoas, que ela se aplica independente da crença, da cultura, da personalidade das pessoas, e é segura, porque 8 milhões de pessoas já aplicam essa técnica de lidar com gente, foram educadas na forma de lidar com gente, mediante a quê? Mediante a pessoas de sucesso, mediante a líderes mundiais de sucesso, tanto na parte espiritual quanto na parte de negócios. Então, no que se baseia o primeiro estudo de Dale Carnegie, né? Em 35 anos de estudos, o que essas pessoas que se saem bem na vida, tanto na parte profissional quanto na parte de liderança mesmo, o que elas têm em comum? E sim, existem na parte de lidar com gente 30 comportamentos em comum. Tá? Então, a gente lida muito olhando para dentro. E, na verdade, o ponto principal não é lidar com o outro da maneira que você gostaria de ser tratado, mas é olhar para o outro e entender a forma que ele gostaria de ser tratado. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais do sistema. Então, tudo que a gente faz na vida é muito intuitivo. E a gente aprende na vida dando cabeçada. Mas até quando a minha cabeça vai aguentar dar cabeçada? Até quando eu realmente vou ter que ser muito intuitivo, ficar na tentativa e no erro, perder tempo, dinheiro? E aí tem coisas... Às vezes o tempo e o dinheiro a gente até consegue recuperar, mas tem coisa que a gente não consegue recuperar, que é a nossa saúde, que é a nossa sanidade, que é a nossa paz de espírito, né? Então, o ponto é que todo mundo depende de gente para chegar em algum lugar. Isso é incontestável. Tudo que a gente vai fazer envolve pessoas. E aí, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Tem essa frase do Simon Sinek que para mim é fundamental. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não domina os nossos negócios. E um ponto importante aqui, né? Tudo que você vai fazer tem uma pessoa no meio, ou várias pessoas no meio. E as pessoas, elas criam problemas, né? Então, coloquem aí no chat, que tipo de problema as pessoas trazem no seu dia a dia? Que tipo de problema que essas pessoas causam para você? Causam para nós, né, no nosso dia a dia? Escreva no chat, ou se quiser abrir o microfone também. Problemas pessoais, detalha mais. Que problemas pessoais são esses, Thaís? Por exemplo... Marcela. Oi? É o Reginaldo.
Bom, eu acho que todos os tipos de problema é comum, né, as pessoas levarem consigo para o trabalho, né, e trocar uma ideia num café não tem nada de mal. Duro é quando a pessoa pensa que ela está sentada no seu divã ali na empresa e ela quer te fazer de, né, psicólogo ou então muro de lamentações, né? Então aí só essa questão de equilíbrio, mas uma relação saudável não eu acho ruim quando você tem bastante intimidade, segurança e amizade, trocar ideia, mas trocar ideia, não fazer de psicólogo ou então de clínica de acompanhamento psiquiátrico. As pessoas apoiam, né? Querem desabafar, às vezes, no sentido de deixa eu despejar isso que está aqui dentro de mim, que eu não estou dando conta de carregar em alguém, né? O que mais, gente? E vamos fracionar isso. Que tipo de problema que eu tenho com os funcionários? Que tipo de estresse que eu passo com os funcionários? Por que as pessoas me estressam? Que o Jorge colocou ali estresse. Mar, eu vejo muito funcionário que traz muito problema de casa para dentro do trabalho. Então, eles já chegam muito sobrecarregados com tudo. Ao tentar se dedicar para o trabalho, eles ficam se remoendo com o que aconteceu dentro de casa. Então, já conversei com várias pessoas que têm a mesma sensação desse peso, de dentro de casa para o trabalho. Legal. Então, não saber separar, né? O trabalho da vida pessoal. Na realidade, Marcela, nesse momento esse conflito está muito mais exacerbado, né? Porque o trabalho e a casa estão acontecendo para muitas pessoas dentro do mesmo espaço. Então, o que já era difícil de tentar separar, está um desafio bem grande, né? Legal. É a mesma situação que a Thaís colocou, né? De levar para o trabalho, a gente tenta não trazer para casa problemas do trabalho. E hoje, como a Ione colocou, Ionei, né? A gente está vivendo os dois lugares num só, né? Então, não tem como você separar o problema que você tem na empresa com a família para não levar para eles não sentirem o que nós estamos sentindo aqui na empresa, entendeu? Isso aí tá complicado. Mas a gente tem que começar... A gente se isola em casa, num quarto, para tentar evitar qualquer transtorno familiar também. Exato. E isso acontece porque, de novo, né? Nós temos vários papéis, mas todo mundo é um só. E, às vezes, a gente se bagunça nesses papéis. E, ok, de vez em quando isso vai acontecer. Mas é aquilo. Antes de qualquer coisa existe gente. Antes de qualquer coisa, existe pessoas. Uma outra coisa que eu escuto muito Marcela, eu estou fazendo reunião aqui para ajudar o time a crescer, para ajudar a empresa a crescer, ninguém fala. Eu vou falar uma coisa, entra no ouvido e sai no outro. As pessoas não cooperam, as pessoas não colaboram. Dentro de casa, a casa fica só sobre minha responsabilidade, ninguém me ajuda em casa, ninguém faz as coisas com excelência. Eu tenho que ficar falando nos detalhes, enfim, né? Se a gente for esmiuçar aqui, todos os problemas são trazidos pelas pessoas. Mas quais problemas que as pessoas têm te trazido? Isso é importante observar. Por quê? Normalmente, as pessoas, elas causam esses problemas, e aí a gente coloca tudo num balaio só, e tenta resolver sempre da mesma forma, com a nossa forma de ver a vida. E aí a gente entra em estresse. Por quê? Antes de olhar o problema, eu preciso olhar para a pessoa. Antes de olhar o resultado que eu quero ter, eu preciso olhar para a pessoa. E aí é onde Dale entra. Cada problema ele é causado de acordo com o nível de relacionamento ou de não relacionamento que você tem. Então, por exemplo, a falta de venda. Né? Não estou conseguindo vender, não estou conseguindo fazer com que meu produto, bater as metas de vendas da minha empresa. Então, o que tem de problema no teu relacionamento com o cliente que você não está conseguindo fazer isso? Não estou conseguindo fazer com que a minha equipe performe. Não dá para colocar num balaio só. Então, o objetivo aqui é a gente identificar 3 níveis de relacionamento e entender o porquê que a gente não chega num objetivo em relação às pessoas. Mas para não ficar muito subjetivo,
Não precisa expor. Podem colocar em um papel para vocês que tipo de problema ultimamente você tem tido com pessoas. Pensem na sua rede de relacionamento. Por exemplo, coloca aí no papel, em casa. Que tipo de problema eu tenho em casa que as pessoas causam? Ah, as pessoas bagunçam. Oi? Tem um comentário do Reginaldo no chat. Eu não estou vendo o chat aqui. Vou te passando? Pode ser, Thaís, obrigada. O Reginaldo colocou, Marcela, vejo que a questão de alinhamento de expectativa com o colaborador, nesse momento, está muito confuso de se ajustar, alinhar em uma boa sintonia, devido ao psicológico que todos estão passando pela pandemia e lockdown. Então, a falta de equilíbrio emocional do colaborador, e aí, que tipo de problema isso causa, né? Ah, não rende, fica no pessimismo. Então, coloque aí, nas suas duas áreas, pessoal e profissional, que tipo de problema as pessoas estão te trazendo, que está sugando a sua energia. E o que é importante? Por que é importante fazer isso? Porque o primeiro ponto para olhar para as pessoas é eu estar bem comigo mesmo. Porque como gestor, como líder, se eu estiver desmoronado por dentro, eu não vou conseguir lidar com ninguém. Se eu estiver desmoronado por dentro, eu não vou conseguir gerir, quem dirá liderar. Quem quer seguir alguém que está acabado? Quem quer seguir alguém que está sem energia? Então, cuidar de si é o primeiro ponto. Então, tratar você primeiro, para depois começar a olhar para as pessoas dentro de um nível que a gente vai ver agora. Oi, Reginaldo. Desculpa, Mar, mas o que eu acho mais difícil, tanto no pessoal como no profissional, é que todos estão muito mais nervo à flor da pele, irritadíssimo. Todo mundo está irritadíssimo, né? Tudo sai faísca. Então, acho que isso que é o mais difícil. E aí como que eu estou lidando comigo, como que eu estou cultivando a minha mentalidade para que a reação do outro também não me incomode, né? Porque no externo eu não vou conseguir mudar. Então, como que eu tenho que me estruturar aqui para que eu consiga mudar a questão da mentalidade do outro? E está muito mais ligado com o terceiro nível de relacionamento. Ou transformar o ponto de vista das outras pessoas, fazerem elas enxergarem de uma outra forma, né? Então, aqui é o seguinte, se eu pensar só nesse terceiro nível de relacionamento e não tiver com os outros construídos, eu não vou conseguir chegar nesse objetivo da mudança da mentalidade das pessoas e plantar a semente, porque o outro muda se ele quer, mas a responsabilidade do líder é plantar a semente e dar esse direcionamento. Deixa eu só colocar o cabo da bateria aqui, que está me avisando que vai acabar. Então, pessoal, antes de querer resolver o problema, antes de querer atingir o resultado, a gente precisa aprender a enxergar o que essa pessoa está nos trazendo e enxergar onde que eu preciso melhorar o meu relacionamento com ela, em que nível meu relacionamento está, para depois eu conseguir, de fato, atingir o resultado. Então, o primeiro nível de relacionamento, ele está ligado muito com o que o Reginaldo disse ali, que é a sintonia. O que é sintonia? O que é sintonia? Se a gente for pensar aí de uma forma básica, é a gente conseguir se conectar, a gente conseguir, de fato, entender o outro, sem a gente precisar, sem, às vezes, o outro precisar falar alguma coisa. Quem tem cachorro aqui? Levanta a mão. O cachorro é um ótimo ser para nos ensinar isso. Se a gente está triste, ele chega mais perto. Se a gente está feliz, ele se alegra também. O cachorro sente o que a gente está sentindo. E isso é um grande nível de sintonia. Pode falar, Anderson. Não, Marcela, desculpa. É que você perguntou quem tinha cachorro, eu levantei a mão. Tá bom. Então, ótimo. Então, o cachorro, ele é... Marcela, a sintonia é tipo o ding-dong do Faustão, né? Passa só 4 notas e aí você já tem que adivinhar o que é, né? É mais ou menos por aí, né? Às vezes,
a sintonia é tanta com uma pessoa, você vai mandar uma mensagem para ela fala assim, nossa, estou escrevendo uma mensagem para você. Ou é tão grande ainda que você está numa reunião, você olha para a pessoa, você já sabe o que ela vai falar, o que ela está pensando a respeito daquilo. Então, esse é o nível máximo de um relacionamento. E o relacionamento começa por isso. Se você não tiver uma sintonia fina com as pessoas, você não vai avançar nos outros níveis de relacionamento e tampouco vai ter os resultados que você quer. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a dar muito mais vazão ao relacionamento do que ao resultado, porque o resultado vai ser uma consequência. E Dale traz muito isso, e vários estudos sem ser de Dale também trazem isso, que 85% do sucesso das pessoas devem-se à habilidade de se relacionar, e 15% é o conhecimento técnico. É quando a gente, mais ou menos assim, eu vou promover uma pessoa. Você não vai promover a pessoa que tem mais conhecimento técnico, porque você vai perder ela. Você vai promover uma pessoa na tua empresa que tem mais habilidade de engajar a equipe, de envolver as pessoas, de vender um projeto. E aí eu falo, nossa, mas eu sou tão aplicada, por que eu não tenho promoção? Talvez falte o olhar para o outro. E aí o desafio disso é que, como que eu coloco no equilíbrio, né? Primeiro ponto, cuidando de você, e segundo ponto, saindo de você. Quando a gente olha muito para a gente vai para um extremo que a gente não consegue se relacionar bem para criar sintonia com ninguém. A gente vai para o extremo do egoísmo, da arrogância, né? Da falta de interesse nos outros, porque eu só estou interessado em mim mesma. Sabe quando eu estou dirigindo, com a cabeça preocupada, pensando no que eu vou fazer no dia, o que eu vou falar para o cliente, e não presta atenção no teu entorno? É mais ou menos isso que acontece quando a gente só olha para a gente. Tem uma frase do Nietzsche que fala muito isso, para ver muita coisa, é preciso despregar o olho de si mesmo. Pega uma pessoa tímida que vai para uma rede de negócios. Se você perguntar quem estava lá, bem provável que ela não lembre. Porque ela está tão preocupada com o nervoso dela, na hora que ela tem que se apresentar, que ela não vai lembrar de nada. E ela está perdendo muita coisa. Uma pessoa que vai focada em só falar de si, ela está tão preocupada em como que ela vai impressionar as pessoas, que ela não aproveita as oportunidades que estão em volta. Então, o que eu quero dizer com isso? Entre você e o resultado sempre vai existir uma pessoa. Entre vender, faturar, casar, entre a casa arrumada que a gente quer, entre a paz que a gente quer na nossa equipe, o engajamento, vai ter um ser humano que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma educação, né? E é a minha relação com esse ser humano que vai garantir aí que eu suba no nível de relacionamento e comece a ter os resultados que eu quero. Vou dar um exemplo aqui na rede de negócios. A gente entra numa rede de negócios para fazer negócios ou para ampliar o network. E aí eu marco uma conexão. Só que aí eu estou na conexão só com o objetivo de vender. Eu estou na conexão só com o objetivo de falar do meu produto. Aí eu gasto o tempo da pessoa em 1 hora falando quanto o meu produto é bom. Quer trazer isso para uma coisa bem mensurável e parece insano? Imagina você numa balada. Quem é solteiro aqui? Ninguém mais, né? Tem solteiros aí que vão para balada, gente? O Igor tem namorado, não é mais solteiro. Vamos lembrar de quando a gente ia para balada lá. Hoje tem no Tinder, enfim. Imagina você se conectando com uma pessoa no Tinder, na balada. E aí você começa a falar assim, ó, Ellen, eu fiz MBA, eu fiz pós-graduação, eu sei cozinhar, eu tenho cachorro, eu sou de família. Imagina você começando o relacionamento só falando o que você tem de bom. Depende, você falou que sabe cozinhar, você sabe que é uma coisa que já meio que me conquistou meu coração, né?
Exato. Só que assim, ó, imagina uma conversa onde eu só falo de mim, das minhas qualidades, dos meus benefícios, que você ganha se você ficar comigo. Gente, eu nem... E aí você imagina uma pessoa assim, Má, falando desse tanto e eu louca para falar também. Exatamente. Aí eu quero casar com a pessoa na primeira vez que eu vi ela. Ô, Ellen, vamos para minha casa, vamos viver juntos, vamos casar comigo, viver uma vida feliz. Gente, não dá. E às vezes a gente faz isso na apresentação da nossa empresa, nas conexões. Eu quero vender para a pessoa, eu nem conectei de verdade com ela, eu nem sei se ela precisa do meu produto. E aí é onde eu perco venda, é onde eu perco relacionamento. É chato, gente. Então, às vezes, é gostoso a gente estar no nosso negócio porque a gente gosta, porque a gente é apaixonado por ele. Mas nós precisamos lembrar que, diante das conexões, a gente precisa fazer sintonia com a pessoa. E depois que tem a sintonia, o resto vem. Então, ninguém gosta de ficar perto de gente que só fala de si. Ninguém gosta de ficar perto de gente interesseira. Ninguém gosta de ficar perto de gente que não tem credibilidade. As pessoas, antes de comprar o teu produto, elas compram você e isso não é novidade para ninguém. Um dado aí, 40% dos seus clientes, antes de você fazer uma visita para eles vão pesquisar a tua rede social e não a rede social da empresa. Eles querem saber quem é a pessoa que vai se conectar com ele, porque ele não é um catálogo e você não é um catálogo, vocês são gente. Então, antes de lidar com teu trabalho, lide com a pessoa que está no teu trabalho. Antes de querer exigir que o teu marido ou tua mulher lave a louça e limpe o ralinho da pia, lembra que ele tem uma dificuldade, uma visão, uma história, se conecta com ele, tenta entender. Ah, Marcela, mas é um saco, dá trabalho, só que se você não fizer isso, você vai ficar arrastando pedra. Você vai tentar fazer, você vai ficar arrastando tua equipe. Você vai precisar colocar todo mundo nas costas e seguir, porque ninguém está conectado e sintonizado com você, ninguém consegue entender o que você fala, porque você não é uma pessoa que inspira, que gera credibilidade. Então, de que forma que a gente gera essa primeira base? Gerando credibilidade, sendo uma pessoa congruente, sendo verdadeiramente interessado na outra pessoa e não em mim, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Alguém falou de líder religioso. Certamente, as pessoas que marcaram a sua vida, na sua infância, as pessoas que marcam sua vida profissionalmente, são pessoas que se doam. Lembra aí de uma pessoa que te marcou bastante. Ela certamente fazia alguma coisa para o outro. Então, conexão só se dá, a sintonia só se dá com servir. E ninguém serve esperando algo em troca. As pessoas servem porque faz bem para elas. As pessoas servem porque esse é o primeiro ponto para se ganhar uma liderança. Ninguém quer servir um líder egoísta. Então, esse é o primeiro ponto, né? Antes de se conectar, antes de tentar vender alguma coisa, olhe para as pessoas, no teu âmbito pessoal, no teu âmbito profissional. Às vezes, a briga que está tendo muito aí em casa é porque essa conexão ainda não existiu, que você não entendeu o que passa na cabeça das pessoas. Então, esse é o primeiro nível aí, né? Dúvidas até aí? Tá? Uma outra coisa, quando a gente está numa rede, existe um movimento chamado clustering. O que é esse movimento, clustering? É onde fala que o nosso meio influencia quem a gente é e os nossos resultados. Então, quando a gente está numa rede de negócio, onde as pessoas são egoístas, só pensam nelas, são individualistas, a gente tem a tendência a ter esse mesmo comportamento. O contrário também é verdadeiro. Se a gente lida com pessoas e está reunidos aqui num grupo de pessoas que pensam em servir, que pensam em ter sucesso, que pensam em gostar do outro, que é feliz, que é positivo, aumenta 50% da chance da gente ser assim também. Então, pessoal, na conexão, o que é importante lembrar? Muitas vezes você não vai conseguir vender para a pessoa, mas se você manter o relacionamento, pode ser que ela te conecte com outra. Pode ser que naquela conversa, se você estiver focado
em tudo e não só em você, você tire um insight muito positivo para o seu negócio que já valeu a conversa. Pode ser que você tenha uma informação privilegiada ali que já valeu a conversa, não necessariamente você ganhou a venda, mas você ganhou muito mais. Então, entre perder a venda e perder o relacionamento, preserve o relacionamento, porque com o relacionamento você vai conseguir outras coisas. Então, primeiro passo, estabelecer sintonia com as pessoas, senão eu não consigo avançar para o segundo. E o segundo passo é a influência. O segundo passo é mais ou menos assim. Tá, Marcela, legal, lindo e maravilhoso. Vamos abrir uma ONG, né? Com toda essa questão bonitinha aí de servir pessoas. Não, a empresa ela precisa do respaldo. E aí entra o equilíbrio. Ellen, pode falar. Eu tenho uma dúvida nesse sentido. E quando, por exemplo, a gente constrói essa sintonia, igual você falou, né? A gente começa a servir e a outra pessoa não entende que é 50% de cada, né? E aí começa a sugar o tempo todo e achar que a gente tem que servir o tempo todo. Exatamente, é o equilíbrio, né? Então, aqui, ó, eu coloquei para a gente pensar nesse segundo ponto. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Mas eu sou a média que está puxando essas pessoas para cima ou para baixo. Então, quando há esse desequilíbrio, tanto na questão do egoísmo, quanto na questão do altruísmo demais, eu fico boba. As pessoas me usam. As pessoas aproveitam da minha bondade para fazer o que quiser de mim. E aí eu gero sucesso para os outros e não gero sucesso para mim. E aí, o que fazer? Thaís? Quero ler o comentário aqui do Tilê. Temos que pensar na longevidade das nossas relações. Isso me constrói dia a dia. Metas imediatistas e cobrança desmedida podem ser fortes inimigos do seu negócio. Ricardo Milani. Equilibrarmos e equilibrar-se. Uma coisa que eu escutei ontem das minhas vizinhas foi muito bacana, que a gente, Ellen, você está falando, a gente é como se fosse um portal. Então, tudo vem, desde que a gente também aceite e receba. Então, acho que ali, em alguns momentos, tem que se fechar algumas portas, porque senão a gente sobrecarrega. Eu queria fazer isso. E dizer o não, né? E aí, beleza, ó. Então, primeiro passo, eu preciso atrair as pessoas para gostarem de estar perto de mim, gostarem de me escutar, entender que eu tenho credibilidade em cima do que eu estou falando. Só que, de novo, se eu servir demais, eu vou entrar num desequilíbrio. Eu vou entrar numa relação perde-ganha. Eu tenho que sempre perder para o outro ganhar. Isso não é uma relação saudável. Mas se eu sou muito bonzinho, né? Ou dependendo como eu for, eu vou entrar numa relação ganha-perde. E a relação ideal é a relação ganha-ganha. Mas não tem ganha-ganha se eu não criar essa sintonia, essa proximidade primeiro. Aí depois eu entro para a questão de influência. Gente, nenhum ser bonzinho demais influencia. O ser bonzinho gera dó, gera pena. E aí a gente acaba ajudando ele porque gera dó e gera pena. E aí tem um ganho secundário da outra pessoa, de sempre ficar naquela mesma posição, porque ela está acostumada a receber, porque ela é boazinha. Agora, o ser influente é aquele ser que fala assim, aquele ser que inspira. A pessoa que não fala não inspira. Sabe por que ela não inspira? Porque ela pega um monte de coisa para fazer e não dá conta de fazer nada. Ou não dá conta de fazer a metade. O ser que fala muito não também não inspira, porque é um ser fechado e resistente. Então, e aí? Como é que eu gero influência? Quando eu me posiciono com equilíbrio, dizendo os nãos que eu tenho que dizer, de acordo com aquilo que faz sentido para onde eu quero chegar. Então, aí entra o desafio da maturidade, né? Tudo que eu estou recebendo, tudo que está sendo solicitado, está me afastando ou me aproximando do meu objetivo? Está me aproximando? Entra e vai. Agora, está me afastando? Diz o não. E aí, só que o segundo ponto eu tenho as pessoas para perto de mim. Se eu não fizer nada com isso, daqui a pouco eu vou ficar sobrecarregado. Então, e aí? Como que eu faço para que as pessoas se engajem, entrem no meu barco, queiram fazer, queiram contribuir? O que acontece muito nesse ponto? Quando a gente vai influenciar as pessoas, tem coisa aqui no bate-papo, deixa eu ver.
Ô, Má, deixa eu só colocar um ponto importante aí que você falou. Por exemplo, quando a gente coloca o que me aproxima ou me afasta do meu objetivo, eu acho que a gente tem que voltar lá em cima no primeiro tópico que você colocou, profissional e principalmente pessoal e social, né? De quais são os meus objetivos nas 3 etapas, porque muitas pessoas nem sabem quais são os objetivos para poder traçar isso, né? Por que eu estou te falando? Eu sei muito bem o meu objetivo profissional, mas muitas vezes eu esqueço qual é o meu objetivo pessoal e familiar, por exemplo. E aí as relações são diferentes nessa questão do ganha-ganha, nessa questão da sintonia, né? Sim, mas o nível, Ellen, nunca vai mudar. Por quê? Se eu estou tendo que carregar as pessoas nas minhas costas, é porque elas não estão entendendo ainda quem eu sou, é porque não teve a conexão. Quando a conexão é boa, naturalmente a gente já passa para o segundo nível de influência. Então, muitas pessoas ainda me falam, Marcela, mas eu ainda faço reunião e minha equipe fica em silêncio. Está faltando ainda trabalhar na sintonia. E pessoas têm velocidades diferentes. Às vezes você vai trabalhar isso com ela, no outro dia, ok. Às vezes vai ter gente que vai ser 1 mês, 2 meses. E aí, na relação profissional, a empresa tem tempo de esperar esse tempo para eu criar sintonia com essa pessoa ou não. Mas, às vezes, nas relações pessoais, eu não tenho como escolher. Eu não tenho como mandar embora meu filho. Aí eu tenho que investir mais na base. Né? Então, aqui, o objetivo sempre vai ser assim, ó. Lógico, tem o nosso objetivo pessoal, que eu quero para a minha vida, mas o objetivo sempre vai ser olhar para as pessoas e olhar o nível de relacionamento. Então, se eu não estou bem no relacionamento, meu objetivo vai ser criar sintonia. Não, estou muito bem, mas as pessoas estão folgando e deixando eu remar sozinho, eu já preciso ir para a segunda etapa, que é a influência, né? Que é a questão de entrar nos relacionamentos ganha-ganha, né? Então, aqui, ó, o nível de influência é as pessoas comprarem você. Então, o quanto você está congruente com o que você fala, o quanto você olha pelo ponto de vista das pessoas e não no teu, o quanto você fala coisas que interessam para outra pessoa, não para você. Né? Se a gente for parar para pensar numa venda, você tem o teu script de venda lá bonitinho, mas uma vez eu fui ver um apartamento e a pessoa que estava vendendo o apartamento detalhou todos os pontos de benefícios para idosos, para ter filhos, né? Aí, depois de 1h30 dele me falando, eu virei para ele e falei assim, que legal, mas eu não tenho intenção de ter filho. Né? Então, às vezes, a gente faz um script de venda tão bom para nós que não inspira ninguém. Então, o que eu estou fazendo é o que o outro precisa, é o que eu estou fazendo na minha equipe, eu estou me conectando para entender o ponto de vista da pessoa, por que ela está chegando sobrecarregada. Desculpa, Marcela, eu vou ter que sair agora que eu tenho um outro compromisso, mas está gravando, né? Tá sim, Reginaldo. Obrigada, viu? Bom dia, obrigado. Bom dia. Então, é muito mais assim, ó, eu estou querendo que as pessoas me obedeçam ou eu estou fazendo um movimento para que elas entendam aquilo que elas precisam, para que elas queiram fazer. É muito mais despertar o interesse no outro para ele querer fazer do que ele me obedecer. E o segundo ponto está muito ligado, não com o uso da autoridade ou não com o uso da bondade, mas com o uso da influência. Então, a gente consegue ver aqui, ó, muita gente nesse nível usando da autoridade, no sentido, eu sou teu pai e você me obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou no sentido da manipulação. A minha equipe só faz se ela tiver um bônus a mais. Minha equipe só faz se ela tiver um ganho a mais. Não tem problema em relação a você ter uma remuneração estratégica. O que tem problema é se a tua equipe só fizer se ela tiver um ganho a mais. Isso tem problema. Né? Então, aí que a gente tem que olhar. Se eu estou tendo que usar da minha autoridade, usar do meu cargo, usar do meu papel na vida das pessoas para que elas façam alguma coisa, eu estou precisando trabalhar mais a minha influência, a minha congruência. Faz sentido até aqui? Alguma dúvida? Tem um comentário do Anderson, né? Em 1 hora de conversa, a compra acontece em apenas 5 minutos, às vezes justamente pelo que acabou de colocar sobre isso. Sobre a média das 5 pessoas, apliquem isso e mudem.
pois eu comecei há 5 meses a praticar isso e é fantástico realmente, como a Marcela disse, acontece em todos os aspectos, profissionais e família, pois a mudança acontece comigo em primeiro lugar. Parabéns pelo conteúdo. E assim, nada é controlado, eu não consigo mudar as outras pessoas. Gente, olha para dentro de nós. É fácil mudar os nossos defeitos? É fácil mudar, sair da nossa, expandir nossa área de conforto? É fácil a gente pensar diferente? Não é fácil. E aí eu estou querendo que o outro faça, porque para o outro fazer é fácil. Então, a gente precisa ter essa questão de a única pessoa que eu consigo mudar sou a mim. A única pessoa que eu consigo mudar a forma de relacionar é olhando de uma forma diferente para as pessoas. E a mudança começa na minha mentalidade. Né? Aqui, lógico, eu estou focando na questão de lidar com pessoas. Mas para lidar com pessoas, a gente tem que lidar com a gente primeiro. A gente tem que assumir o comando da nossa personalidade, da nossa autoestima, enfim, né? Eu não vou sair muito daqui, senão vai ampliar demais. Então, até aqui, ó, primeiro nível, gerar conexão com as pessoas. Segundo nível, eu me tornar uma pessoa influente, para depois eu querer um resultado, para depois eu pensar em assumir, em ter um compromisso com ela. Né? Então, muita gente confunde aí. Liderar é influenciar pessoas. Não é. Liderar é formar outros líderes. Mas eu não lidero ninguém. Marcela, lidera, você lidera a si mesmo. Você não precisa ter um cargo, uma posição na vida das pessoas para ser líder. Líder é aquela pessoa que, poxa, que mentalidade diferente, quero me aproximar mais dele, quero me tornar como ele. Eu quero aprender a olhar pelo ponto de vista dele, porque ele está muito à frente, eu não consigo enxergar. Isso pode acontecer dentro da nossa família, pode acontecer dentro dos nossos negócios. O que acontece aqui? Ninguém quer fazer negócio com quem é fracassado. A gente tem vergonha. Marcela, que feio falar isso. É verdade, a gente tem vergonha de ficar perto de pessoas que só reclamam. Pessoas que têm um ponto de vista negativo, pessoas que não crescem na vida. A gente evita, porque a gente não quer fazer parte daquela média. Tá tudo bem, eu vou olhar de uma forma diferente, acolher essa pessoa, mas eu não posso ser essa pessoa. Eu preciso ter um ponto de vista campeão. Eu preciso ter um ponto de vista que eu preciso liderar tudo que está aqui dentro de mim para eu me tornar influente, para eu chegar num nível superior e as pessoas quererem isso. Então, não adianta eu querer corrigir minha equipe para chegar mais cedo na empresa, se eu não chego. Não adianta eu querer disciplina na minha equipe se eu não sou disciplinado. Eu quero que meu time de vendas organize a minha agenda. Tá, mas qual é o exemplo que você está dando? E de que forma que você conversa com as pessoas depois que você gera o exemplo para diminuir a resistência da mudança dos comportamentos dela. Então, a pessoa não vai mudar. Você vai ter que fazer uma construção, que é o terceiro nível, que é a liderança, para plantar sementes na cabeça da pessoa. Talvez essa semente brote rápido, talvez não. Então, o quanto, de fato, eu consigo me mostrar líder, o quanto, de fato, eu consigo me portar como líder de mim mesmo para que todas as outras áreas aconteçam. Só que se eu tentar começar pelo topo, se eu começar a tentar liderar, para tentar influenciar, para depois ter a conexão, isso não vai acontecer. Sempre precisa acontecer de baixo para cima. E isso, às vezes, pode acontecer numa conversa. Numa conversa, eu posso me conectar verdadeiramente com a pessoa, entrar em sintonia, gerar influência e terminar a conversa mudando o ponto de vista dela. Um fato que isso acontece sempre é numa venda. Muitas vezes você se conecta com a pessoa na venda, consegue vender a tua ideia, aí vem a objeção da pessoa por ela ter uma visão limitada daquilo, e se você tiver liderança suficiente, você consegue transformar isso, e consegue fechar um negócio. Mas, de novo, relacionamento é uma construção, não vai acontecer de uma hora para outra. Para você liderar, você tem que dar o exemplo, você tem que puxar primeiro, Mas antes disso, é olhar para a gente, olhar para as pessoas que estão por trás e que estão entre esse resultado que você quer atingir. Dentro disso, a gente fecha aqui
em relação aos 3 níveis de relacionamento, né? Então, é olhar para eles de uma maneira diferente, para que a gente passe a tratar as pessoas com uma forma sistêmica e não colocar tudo num balaio para tentar resolver tudo de uma vez só e ficar aí perdendo tempo em relação aos resultados que a gente quer atingir. Quem tiver alguma dúvida específica, quem quiser abrir o chat. Eu tenho, gente, eu tenho. Existe algumas dicas que você pode dar para a construção desse relacionamento quando a pessoa não dá abertura de sintonia? Porque já teve várias reuniões que eu fiz, por exemplo, que você tenta encontrar, né, inclusive ali nas técnicas do Dale, abertura para, né, sintonizar e a pessoa termina no sim, não. Sim, não. Tem alguma coisa que dá para fazer? Então, Ellen, quando é assim, a gente tem que entender o porquê que a pessoa está resistente. Olhar para o sentimento que ela tem e às vezes perguntar, você está confortável aqui? Tem alguma coisa, você está com tempo, quanto tempo você está aqui na reunião? É tentar entender o porquê que ela está sendo fechada. Aí a gente sobe um pouquinho na liderança. Se posicionar, olhar para aquilo e se posicionar para tentar mudar o ponto de vista. Porque às vezes ela está incomodada, por quê? Um exemplo, às vezes foi uma pessoa que pediu para ela te receber e ela não quer. Então, é estabelecer confiança a ponto dela falar assim, Ellen, na verdade eu estou te recebendo por educação. E eu já tive isso, tá? Uma vez eu fui numa empresa, a pessoa estava só escutando e eu só mudando o slide lá. Falei, cara, eu não estou com sintonia nem com cooperação, tá arrastada essa conversa. Eu, fulano, está acontecendo alguma coisa? Tá sim, Marcela, eu só estou te recebendo aqui porque minha cunhada que pediu. Falei, então tá bom. Não é do seu interesse que eu estou falando? Não. Falei, então tá bom, obrigado pela tua sinceridade. Você consegue me mostrar um pouquinho da empresa? Consigo. Fui lá, mudei de opinião, falei mais de negócio para ele, me mostrou a empresa, tomei um café e fui embora. Né? Então, é a gente olhar e entender o que está acontecendo em relação à sintonia.